Deus seja louvado. Amém. Vamos iniciar este santo culto a Deus em nome do Senhor Jesus. Amém. Com o hino. 244. Com o hino 244. 244. Quatro, 140. Glória ao teu nome, Senhor.
199. Senhor. Agora nós vamos todos juntos nos ajoelharmos para elevarmos a nossa oração a Deus. E o servo de Deus que orar apresente nesta oração muitos pedidos por enfermidades, também muitas crianças enfermas, muitas causas, muitas famílias enlutadas, tribulações, viagens, alguns que foram acidentados, famílias também que pedem a nossa oração e testemunhados desta graça que pede a nossa oração. Assim é uma grande quantidade, irmãos. Creio que se fosse uma passa aqui de centenas, mas o salmista dizia: ó tu que ouves as orações, a ti virá toda a carne. Então nosso Deus, os seus ouvidos estão inclinados para a oração do seu povo e a sua mão estendida para mandar socorro. Então seria impossível falar todas as necessidades e assim por diante,
Temos também o diácono mais velho aqui de São Paulo, que é o irmão Zanetti, está internado no UTI. Também vamos apresentar, incluir aqui nesta oração. E outros tantos que não pediram, estão muito distantes de nós, até gostaria, mas por algum motivo não pediram. Então vamos incluir todos aqueles enfermos, necessitados, que estão precisando de Deus. Vamos incluir nesta oração, não é? E o Senhor, os olhos de Deus percorrem toda a terra. Os nossos olhos alcançam só um pedacinho, né? Mas os olhos de Deus percorrem toda a terra. E onde tiver um justo, seja aqui na capital, seja lá no pé da serra, seja lá no sertão ou no outro país, o nosso Deus é poderoso para ouvir a nossa oração e mandar socorro onde quer que seja. Por isso precisamos crer, não é, irmãos? O mundo não tem essa crença, mas orar, e é isso. E se a pessoa está longe, assim por diante, mas nós não, nós cremos que a oração sobe, é aceita e o poder de Deus é ilimitado. Assim venham dos servos de Deus fazer a oração e apresente todas essas necessidades. Juntos busquemos a Deus na oração. Glória a Deus. Eterno Deus e Pai, no nome sagrado de Jesus Cristo, teu Filho, nosso Salvador, estamos agora ajoelhados diante da tua presença, conforme deste ao teu servo já de anunciar, diante de ti toda a carne se achegará, e nós nos chegamos como humanos, pequenos, fracos, humildes na tua presença, pois sabemos que tu és um Deus grande e poderoso, em cujas mãos está todo o poder nos céus e na terra. Assim nós te pedimos o perdão das nossas faltas, o perdão, Senhor, dos nossos erros ocultos, pois se cumpre em nós o que diz o teu servo: o bem que queremos fazer não conseguimos, mas o mal que não queremos quando olhamos já fizemos. Mas graças damos ao Senhor, que a tua misericórdia nos alcança e o teu perdão nos faz sentir filhos do Deus Altíssimo. Assim, ó Deus, nos dê a graça de que a nossa oração e o clamor chegue aos céus neste momento. Pelo amor do teu nome, nós te rogamos misericórdia. São tantos pedidos de orações que chegaram a ser aqui anunciados, por tantas necessidades, quer enfermidades, tribulações, causas, viagens, acidentados, famílias, testemunhados, crianças enfermas, famílias enlutadas, nosso caro irmão Gomes que está internado, e por este Brasil e mundo afora, alguém poderá estar como aquela viúva do fluxo de sangue, ninguém sabe o seu nome, não fez sequer um pedido, mas está pela fé, se esforçando para tocar nesta oração. Glória ao teu nome. Visita as famílias na terra agora, com socorro e com misericórdia. Glória ao teu santo nome, porque ainda que a nossa oração para o mundo é um ritual, é um costume sem sentido para o homem carnal, para os filhos de Deus, nós estamos entrando no santuário, falando com o Criador, na esperança de que o Senhor, como açoeiro, inclinando, apontou o cetro de ouro para a rainha Esther, possa o Senhor agora fazer a mesma coisa. Glória, glória ao teu nome,
Aponte o teu cetro de ouro para esta terra e visita o povo que crê e que roga a tua misericórdia. Abençoa, Senhor, aonde estiver um pequenino seu, não importa, Senhor, as virtudes, os dons e a posição, basta crer. Porque a palavra nos ensina, quem crê verá a glória de Deus. Crendo, visita, chega lá, Senhor. Glória ao teu nome, tua presença aqui, num número tão pequeno, é tão maravilhosa, suave, sublime. Alcance a terra com a tua glória. Santo é o teu nome. Senhor, derrame os teus dons, as virtudes celestiais, como ainda ontem no culto aprendemos na oração, de repente a tua virtude nos tomaria. Hoje pela manhã tu nos prometeu dar 2 dinheiros, aleluia, azeite, vinho. Senhor, antecipa-nos o teu pagamento agora, na virtude da tua presença. Abençoa, Senhor, os enfermos, esta enfermidade que assola a terra. Senhor, sabemos que se o Senhor quiser, uma ordem sua, e tudo isso desaparece. Por isso em nós te rogamos, dá-nos a paz, a paciência, dá-nos a graça de entender o tempo de Deus. Para todas as coisas há um tempo, e assim na hora certa, no momento certo, reveremos cada um nas grandes congregações, nas pequenas, juntos estaremos te louvando. Mas enquanto isso acontece, não permita que a nossa comunhão acabe, mas guarda-nos na fé, na graça e na esperança da vida eterna. Abençoe teu servo, a quem o Senhor dá a graça de presidir este santo culto, revestindo-o de tudo que vem do céu, dando-lhe boa saúde e dando a ele a graça de receber do céu as virtudes celestiais também. Senhor, achando graça aos teus olhos, derrama os seus dons por amor do teu nome. Nós precisamos das virtudes celestiais. Glória, glória, glória ao teu nome. Derrama a paz na terra. Quantas famílias estão, Senhor, em desespero, isolamento, a solidão, visitando os corações, trazendo até depressão, desesperos e desejo de morte. Mas se o Senhor nos visitar, a vida chega junto. Glória ao teu nome. Aonde há a angústia, a tristeza, a solidão e o desespero, unge com óleo de alegria e decreta a paz que só o Senhor pode nos dar. A um dos teus servos revele a tua santa e infalível palavra da vida. Fala com a nossa alma, precisamos te ouvir, te sentir. Ouvindo o teu falar, as tuas ovelhas não sairão do teu aprisco, mas estarão sempre ouvindo a voz do seu pastor. Te apresentamos o nosso Brasil e todas as nações da terra, os governos, os dirigentes. Que haja paz, que haja luz, que haja guia do teu Espírito Santo, mas em tudo seja o Senhor o nosso governo. Glória ao teu santo nome. Te apresentamos os profissionais que estão trabalhando em favor da humanidade com relação a esta grande enfermidade que assola a terra, e em tudo guarda-nos para a vida eterna. Assim, ó Deus, nós te rogamos todas estas petições, bênçãos e perdão, no nome sagrado de Jesus Cristo, teu Filho, a quem é dado honra, domínio, glórias e louvores para sempre. Amém. Glória ao teu nome, Senhor. Aleluia. Deus seja louvado. Irmãos, o irmão Eliel tem alguma coisa para anunciar agora. Depois ficará a liberdade, alguns minutos, para o testemunho
Então, quem tiver, não endureça, porque nós não podemos perder tempo aqui, vamos ganhando tempo, né? Levanta e apresenta aquilo que Deus põe adiante. Irmão Lia. Deus seja louvado. Amém. Cumpre-nos trazer à lembrança da Irmandade o conteúdo da Circular 52, publicada recentemente, que nos instruiu sobre a coleta da piedade nível Brasil. Esta coleta ficou compreendida por todo o fruto que o Senhor preparar durante a segunda quinzena do mês de junho, terminando o mês já na próxima terça-feira, dia 30, o fruto que o Senhor preparar até esse dia 30 de junho, será todo destinado para atender às necessidades da obra da piedade nível Brasil. Então a Irmandade tenha isto em lembrança, para que as necessidades que se apresentam podem ser atendidas com o fruto que Deus preparar. Também, a respeito da circular número 56, nos instrui sobre uma reunião virtual que acontecerá no próximo sábado, dia 4 de julho, às 14 horas. Esta reunião é para que sejamos aconselhados e instruídos a respeito da parte musical na obra de Deus. Esta circular convida os irmãos anciães, diáconos, cooperadores do ofício ministerial, cooperadores de jovens e menores, anciães responsáveis pela parte musical, encarregados regionais e locais de orquestra, irmãs examinadoras de organistas, irmãos músicos e irmãs organistas. Esta reunião, ela não requer autenticação para a participação dela. Será transmitida como transmitimos os santos cultos para a Irmandade. E também ela estará como os cultos aberta ao Brasil e ao exterior. É importante que, principalmente estes irmãos, a qual foi dirigida esta circular, não deixem de participar desta reunião, dia 4, no próximo sábado, com a ajuda de Deus, às 14 horas. Temos também uma circular para ser lida a pedido dos servos de Deus de Portugal. Congregação Cristã em Portugal, circular número 11, 2020, Porto, 27 de junho de 2020. Circular para o Ministério e Irmandade. Caros irmãos, a paz de Deus. O Conselho dos Anciães, reunido na sede da Congregação Cristã em Portugal, na Rua do Bom Jardim, 1061, Porto, face ao agravamento da situação da pandemia em algumas regiões do país, deliberou manter o encerramento das casas de oração por tempo indeterminado, ficando desde já agendada nova reunião para o dia 18 de julho, pelas 15 horas, para reavaliação desta decisão. Recomendamos à Irmandade a necessidade absoluta de respeitar as recomendações da Direção-Geral de Saúde, nomeadamente a lavagem e desinfecção das mãos com água e sabão, ou aplicação de uma solução à base de álcool, o uso de máscara facial, evitar ajuntamento de pessoas e manter a distância social de 2 metros, de forma a nos proteger do contágio pelo Covid-19. Lembramos ainda que está suspensa a saudação física entre a nossa Irmandade.
Saudamos a todos com a santa paz de Deus, no grato amor de nosso Senhor Jesus Cristo, o Conselho dos Anciães em Portugal. Certo, não é? Deixa eu reabrir. Deus seja louvado. Irmãos, está aberta a liberdade para o testemunho. Se alguém sente, venha à frente. Santo é o Senhor. Glória a teu nome, Senhor. Aleluia. Aleluia. Se ninguém sente nada, irmãos, vamos ganhar tempo. O Senhor me traz adiante de falar alguma coisa sobre divórcio entre casais. No mundo, isto está muito vulgar e agora se agravou mais ainda com esta pandemia. A coisa aperta, a situação financeira aperta também. Muitos não podem trabalhar, têm que ficar em casa. E assim aquele convívio dia e noite vai trazendo muitas consequências entre os casais. Mas, irmãos, nós temos que lembrar que somos um povo escolhido. O Senhor falou, o salmista disse, bem-aventurado aquele a quem tu escolhes e fazes chegar a ti. Então, não é merecimento nosso, mas Ele nos escolheu. Quer seja onde cada um estava, é você. E trouxe para esta graça, converteu o coração e nos fez um povo separado, especial e zeloso de boas obras. Então, isso que está acontecendo no mundo, agora é comum. Deu certo, deu, não deu. Passa para frente. Para nós, não. Palavra de Deus, irmãos, é bom deixar bem claro que ela não abre porta para o divórcio, a não ser por motivo de infidelidade, não incompatibilidade de gênero. Não porque, como muitos dizem, o casamento desgastou, 10 anos, 15 anos, 20 anos, desgastou. Para nós, não tem disso não, irmãos, isso é no mundo. Para nós, o Senhor preparou o nosso casamento
e só a morte nos separará. E, infelizmente, não podemos negar que existe adultério, né? Tanto do lado das irmãs como do lado dos irmãos. Então, quando há o adultério, então esta porta se abre. A vítima está livre para fazer o seu divórcio e, se Deus preparar um novo casamento, né? Aí é secundário. Mas é a única porta que se abre. Está havendo muita separação no meio do povo de Deus, muito divórcio. Como se não bastasse, alguém deixa a mulher, deixa o marido, às vezes até muda de uma cidade para outra, arruma um casamento, casa por lá, e ainda alguém teve o capricho de voltar e pedir carta. Estou em tal cidade, eu queria carta de bom testemunho. Como é que nós vamos dar carta de bom testemunho para quem está separado do seu marido, da sua mulher? E além disto, irmãos, qualquer separação tem que ser comunicado ao ministério, mesmo que seja adultério. Chega e fala, irmão, aconteceu isso comigo, e eu vou me divorciar. Então o ministério não é que vai aprovar nem liberar, deixa na consciência da pessoa. Se ele divorciar, ele não comete pecado. E se ele achar que deve continuar, ou ela, aquele casamento, também não peca. Fica na consciência da pessoa. Aí o ministério não aprova nem reprova, não é, irmãos? Mas é necessário que venha falar com o ministério. Aí o ministério está ao par, não é? Aquele irmão é músico, separado da mulher, como é que está tocando? O caso dele foi tratado no ministério. Aquela irmã é organista, ou tem liberdade na igreja e deixou o marido, que nem todo mundo vai saber, não é? Então o ministério já está sabendo. Não, o motivo lá foi adultério, quebrou a doutrina. Mas, infelizmente, irmãos, isto está ocorrendo cada vez em número maior. A pessoa, quando vem a nós, eu larguei do meu marido, larguei da minha mulher, já faz 6 meses que estamos separados. Mas por quê? Aí que vai explicar o porquê. E a nossa parte do ministério é aconselhar, é ajuntar, né? Quando há incompatibilidade de gênero. Nunca nós podemos dar um conselho para espalhar, e sempre para ajuntar. Mas às vezes já faz um bom tempo, já se acomodaram cada um de um lado, aí é que vem trazer. E o ministério não sabe de nada. E muitas vezes, irmão, já é tarde, porque quando a coisa acontece, ou está para acontecer, nós sempre, o conselho de Deus está na nossa boca, né, para aconselhar, para não separar, porque tem muita gente que, se comparando com o mundo, eu não aguento mais, vou separar, vou largar. E o pior caminho que tem para um casal, irmãos, se é que existe mais algum caminho, o pior deles é a separação. Um que quebra a doutrina, Deus não aprova, Deus não se agrada, e quando tem filhos, então se torna um problema que a pessoa não pode imaginar que problema é esse, não é?
Os filhos ali não sabem se pende para o lado do pai, não sabem se pende para o lado da mãe, vão crescendo, vai lá a mãe visitar aqui, o pai visitar lá, e aquela situação, muitas vezes precisa entrar até juiz no meio, para liberar, quando vê os filhos, quando... Então é um tormento, irmãos, que a pessoa não imagina, e às vezes podia ter evitado isto, com pouca coisa, um pouquinho de paciência, não é? A palavra de Deus recomenda tanto, paciência, e o apóstolo ainda repetia, muita paciência, falava 2 vezes, é sinal que tem hora que precisa, não é? Ninguém é perfeito. Uma hora falha o marido, outra hora falha a mulher, mas se tiver humildade no coração, se tiver caridade e tiver um pouquinho de paciência, deixa passar aqueles momentos que aconteceu alguma coisa entre o casal que desagradou, depois até se arrepende, pede perdão, vão orar juntos. Sara era o inimigo que estava armando um laço para destruir a alma de alguém. Mas a pessoa perde a paciência, fala o que não deve, às vezes numa discussão, fala coisa grave que não mede as consequências, né? E aí tudo vai acumulando para que haja aquela separação. Então temos que tomar muito cuidado, irmão. Tem vindo tanto ensinamento, mesmo aqui nos cultos, não é? A respeito de casamento, a respeito do nosso comportamento em casa, que agora muitos estão permanecendo 24 horas por dia. Então, se antes já não se dava bem, e agora? Mas não é assim. A pessoa não imagina, irmãos, quem separa, por qualquer motivo assim, o valor da vida eterna, que o diabo quer esconder de nós e não quer que nós percebamos o valor que tem a vida eterna. Porque um casal separado, irmãos, sem ser por adultério, ele passa a correr um altíssimo risco de perder a salvação. Não. Todos nós somos humanos, todos nós somos carne, e o diabo é aquele que, quando acontece isso, cada um para um lado, ele prepara um laço, né? E a pessoa cai. Aí então vem, anula a esperança da vida eterna. Quantos que têm caído, irmão, nessa situação? Depois vem as lágrimas, porque toda fatura tem seu custo. Alguém que comprou numa loja, seja pouco ou muito, um dia essa fatura vence, ele tem que pagar. E a fatura de quem se separa por incompatibilidade de gênero, por qualquer motivo que não seja adultério, ela é alta, viu, irmãos? Ela é alta. É bom que todos ouçam este conselho. A fatura é muito alta. A pessoa praticamente não tem mais felicidade dali para frente. E com o risco da salvação, né? Com o risco da salvação. Porque ninguém é gigante para suportar. Não, eu tenho 30, mas se Deus me der até 80, eu permaneço do jeito que estou. Não, nenhum de nós temos essa força. Então, irmãos, também, alguém dizer, mas se o marido é mau, bate, judia, ameaça, então vão morrer ali debaixo
do jogo dele? Não. Tudo tem sua lógica, né? Quando estas coisas acontecem, que o marido é mau, judia, bate, até ameaça de matar, há casos que dormem até com a arma debaixo do travesseiro, nós também não vamos dizer, fica lá até morrer. Não. Então vem para o ministério, tem uma reunião, tem a justiça, enfim, aí tem também os caminhos a ser tomado. Mas a maioria dos casos não é isto, irmãos. Isso quando eu falo marido, a mulher também, não é? Porque quantos casos que nós sabemos que é a mulher. E então tem os caminhos, mas tudo tem que ser na comunhão do ministério. Irmão, se eu continuar um dia, eu vou amanhecer morto, uma noite. Nós não vamos dizer, fica lá até morrer, não é? Tem pessoas que foi crente e hoje está com o espírito ao contrário, que é capaz de qualquer coisa. Então, irmãos, existe conselho para isso também. Mas o que nós estamos referindo é alguém que deixa a mulher, deixa o marido. Ah, já desgastou, já enjoei, já não aguento mais. Vi-se isso antes, não é? Você foi ver agora? Então, cuidado que a tua alma tem um valor inimaginável. Não dá para imaginar o valor de uma alma. E se a pessoa entra nessa situação de separação, está correndo este perigo. Então, aceite o conselho de Deus, irmãos. Quem está ouvindo, porque tem muito, nós resolvemos caso quando vem para nós, de 1 ano, 2, 5, 10, 15, 20, 30. E às vezes quando vem para nós, já não tem mais jeito. E olha bem também o tratamento da esposa com o marido, o tratamento do marido com a esposa. Um dia nós resolvemos um caso de um casal que era casado há 12 anos e tinha 4 filhos. E aquele assunto foi longe, irmãos, e não tinha solução, como não teve. Então eu falei, mas escuta, vocês casados há 12 anos, essas brigas, essa contenda, começou agora? Ele falou, não, irmão, começou com 8 meses de casado. Minha esposa falou uma coisa para mim que feriu a minha alma, o meu coração. E dali para frente, nós estávamos empurrando esse casamento. Só que hoje não tem mais conserto. Realmente, quando terminou a reunião, um saiu para a esquerda, outro para a direita. Então os irmãos vê, uma palavra pode ser como uma pedrada, não mata, mas deixa a cicatriz. Então tome cuidado, o tratamento. Ainda hoje de manhã falou muito sobre isso, a palavra, não é? E vamos prezar a nossa salvação. Agora Deus nos mandará a sua palavra. Deus seja louvado. Amém. Servo de Deus que sentir a revelação da palavra tem toda a liberdade. Glória ao teu nome, Senhor. Santo és tu. Glória. É a palavra, irmão. Aí atrás não conheço todos, mas se Deus revela, tem toda a liberdade. O doutor lá até a palavra.
Vamos ler com a ajuda e a força de Deus, uma parte da sua santa palavra, no livro de Josué, capítulo 1. Glória ao teu nome, Senhor. Josué, capítulo 1. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo é morto, levanta-te, pois agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, desde o deserto e desde este Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, e até o grande mar para o poente do sol, será o vosso termo. Nenhum se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Tão somente esforça-te, tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que meu servo te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Só até aqui. Amém. Irmãos, Moisés era um grande homem, servo de Deus, muito iluminado, muito fiel. E Deus falou para ele que tirasse o povo de Deus da terra do Egito, ou eu tirarei com mão forte e braço poderoso, e colocarei na terra de Canaã, terra que mana leite e mel. Então, o que quer dizer isto, irmão? No Egito, o povo de Deus estava lá como escravos, debaixo do domínio de Faraó. E Deus se lembrou do seu povo, que Deus sempre se lembra, irmãos, quando o seu povo clama, quando o seu povo pede, suplica, Deus se lembra. E Deus se lembrou do seu povo. Está em sofrimento, mas é o meu povo. Mas diga que eu vou tirar mão forte e braço poderoso. Eu vou tirar, porque o rei não queria que saísse. E
vos colocarei na terra de Canaã. Então presta bem atenção, irmãos, era um trabalho de Deus. Alguém aqui na terra ia colaborar como Moisés, Josué, mas todo o trabalho, toda a força, todo o poder era de Deus a respeito do seu povo. Então, irmão, irmã, aqui tem muitos colaboradores, não é verdade? Mas o Senhor disse: sem mim nada podeis fazer. Ninguém diga: se eu não fizer, se eu não for lá, se eu não... Olha, não diga nada. Diga: se Deus não fizer, nada vai acontecer. Então, irmãos, lá, e Moisés então tirou o povo pela força de Deus. Deus ia falando como é que ele devia fazer e conduziu. Passou por muitos obstáculos, passou por situações difíceis, precisou atravessar o Mar Vermelho. Finalmente, chegou o dia da sua morte, não é? Ninguém fica para semente. E Deus, então, falou para ele: escolhe Josué, que diz aqui, Josué, servo de Moisés. Põe a mão na cabeça dele, que eu vou derramar o meu espírito de sabedoria. Então, a sabedoria que existe para nós colaborarmos na obra de Deus é a sabedoria dos céus, irmãos. É muito bom nesta terra alguém fazer faculdade, doutorado, mestrado, tudo está bem, mas é uma sabedoria para você ganhar o teu pão. Nunca imagine de aplicar na obra de Deus, querer se destacar. Veja bem, Josué era um simples homem, não é? Isso aqui fala servo de Moisés, era um simples homem, mas Deus falou: eu vou derramar minha sabedoria sobre ele. E derramou. Então, a sabedoria que nós precisamos para salvar a nossa alma, para trabalhar, colaborar em alguma coisa nesta bendita obra, ela vem do céu. Pede que Deus vai derramar na tua cabeça. Então, irmãos, Moisés morreu. Chegou o dia que ele morreu. E Josué, com tudo isto, ficou um tanto desanimado, né? Aqui Deus fala com Josué e anima-o. Se estava animando é porque ele estava desanimado. Moisés era Moisés. Deus falava com ele de cara a cara. Ele bateu uma varinha, abriu o Mar Vermelho, ele bateu na rocha, saiu água. Ele orou, desceu o pão para alimentar o povo do céu, que era o maná. Quanta coisa! E agora eu? E tinha mais dificuldades, não é? Pela frente, não tinha chegado ainda na terra prometida. Por isso que diz: Moisés, meu servo, é morto. Josué, levanta-te e caminha, porque meu servo Moisés é morto. Não adianta mais se referir a ele. Ele fez o que fez, ele me serviu, eu mostrei grandes maravilhas, mas ele já dormiu. O sono do justo agora é você, Josué. Viu, irmão? Muitas vezes a pessoa primeiro fala: o dia que morrer aquele ancião, aquele outro, o que será da obra de Deus? Não, não será nada. Vai um e Deus coloca outro no lugar. Foi Moisés, entrou Josué. Foi Elias, entrou Eliseu.
e até fazendo mais milagres do que Elias. Então, nesta obra, irmãos, não tem nenhum homem que é o sabido entre nós, que se ele morrer, algum mal vai acontecer na obra de Deus. Não! Aquele que nunca nós devemos deixar se separar de nós é nosso Senhor Jesus Cristo. É o nosso Deus. Ele estando no nosso meio, Ele estando no nosso coração, nós obedecendo só a vontade dEle, olha, é o suficiente. Então, Josué, o meu servo Moisés é morto. Agora é você, Josué. Eu estou te dando um cargo, uma responsabilidade muito grande, mas por isso que eu já derramei a minha sabedoria em ti. Levanta-te, te anima, eu sou contigo. Tudo o que eu prometi com Moisés, ele foi embora, não viu, mas você vai ver, Josué. Entendeu, irmão? Certamente Deus está falando com alguém, e Deus vai dar uma grande responsabilidade, e este alguém já sabe que Deus revelou para ele, mas não, eu vou rejeitar, eu não tenho condições, eu não posso, eu isto, eu aquilo. Olha, Deus falou com Josué e encheu ele de ânimo. E Deus está enchendo alguém também de ânimo e sabedoria por meio desta palavra. Josué, levanta-te. Não é que ele estava sentado, estava no seu ânimo, não é? Levanta-te no teu ânimo. Você está desanimado, você está pondo dificuldade, você está vendo dificuldade. Uma delas, muito grande, era atravessar o Jordão, irmãos. Então, meu servo Moisés é morto. Quer dizer, não comenta mais sobre ele, comenta sobre o meu poder. Levanta-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Quer dizer, não era Moisés que ia conquistar a terra se ele alcançasse e não morresse antes. Não era Josué que ia conquistar a terra. Olha, pode todos entrar que eu já conquistei, eu já fiz o trabalho que devia. Não, diz aqui, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Que coisa, não é, irmãos? Esta promessa Deus fez para nós também. Nos tirou do mundo, do pecado, de lugares, de caminhos tortuosos que não eram os caminhos de Deus, e nos colocou nesta graça, nesta caminhada, atravessando este deserto. Mas saiba que atravessando este deserto, tem a Canaã celestial te esperando. E é Deus que vai dar. Não é pedir a força deste ancião, a força daquele outro, a força dessa família, a força do... Pode pedir oração, é uma boa coisa, mas quem vai te colocar lá na glória é a mão do nosso Deus. Josué, levanta, passa o Jordão, que o Jordão, irmãos, ele sabia que tinha que atravessar, né? Tinha muitos obstáculos ainda. O Jordão, os muros de Jericó. Depois, quando chegasse lá na terra, já tinha espiado e eles sabiam que lá tinha gigantes, tão fortes, irmãos, tão altos, tão poderosos, que nós fomos lá, eles olhavam para nós como se olha para um gafanhoto. E nós também sentíamos um gafanhoto perante eles. Muito bem, vamos fazer tanto esforço para chegar lá. E chegar lá,
Como é que vamos enfrentar esse gigante? Mas tudo estava no plano de Deus na vida do povo de Israel, irmão. Quem sabe alguém veio aqui ou está ouvindo esta palavra, tanta dificuldade, você está enxergando, mas o Senhor te diz nesta noite, o plano da tua vida já está na minha mão. Tudo que você tiver que passar, eu passarei contigo. Então, irmãos, o Jordão estava transbordando. Se atravessar um rio na seca já é difícil, e o Jordão é como um mar, irmãos, tem lugar que tem mais de quilômetro para atravessar, de largura e profundidade de muitos metros. Então era uma coisa inimaginável, mas Deus falou para Josué, chama o meu povo, manda eles se santificarem, porque antes de uma grande bênção, precisa também uma grande obediência. Ninguém peça nada para Deus, grande ou pequena, se você estiver na desobediência, mas se você estiver na obediência, não há o que Deus não possa fazer por você, irmão. Irmã, está desanimado, está vendo tanta dificuldade, levanta! Deus animou Josué naquele dia, é o mesmo Deus que está nos animando pela sua palavra. Levanta e caminha, não olha a dificuldade não, que as dificuldades já estão no meu plano, já está no meu plano. Tudo estava no plano de Deus, irmão. O que ele ia fazer com o Jordão, o que ele ia fazer com os muros de Jericó, o que ele ia fazer com os gigantes quando o povo de Deus entrasse lá, tudo estava no plano. O povo não sabia, mas Deus sabia. Então, cada um de nós que estamos ouvindo esta palavra, saiba e guarda ela no teu coração. A tua vida está no plano de Deus, até a tua entrada lá na glória. As dificuldades, irmãos, deixa na mão de Deus. Essa palavra vem para colocar paz no coração, para colocar tranquilidade. É como nesta terra, né, irmãos? Os homens, com a sabedoria que Deus deu, eles traçam uma rodovia de tal lugar a tal lugar. E traça e manda executar. Só que, de repente, tem um rio para atravessar. Eles sabem que tem o rio. E sabem o que fazer também. Uma ponte com tal espessura, reforçada desta maneira, daquela, para suportar. De repente tem um morro. Mas a rodovia vai bater no morro e parar. Ele também sabe, vai ter uma grande dificuldade. Mas as máquinas vão trabalhar, vai demorar, mas vai furar aquele morro e a rodovia vai atravessar. E eles têm na mão plano até chegar no destino, onde eles estão planejando aquela rodovia. Mas eles sabem da dificuldade, das baixadas, da subida, do rio que atravessa, do morro. Eles sabem de tudo, não é, irmãos? E trabalham, quando vê, aquela rodovia está pronta. Isso é a pequena sabedoria de um homem e a sabedoria do nosso Deus. Não é suficiente para limpar o teu caminho até você chegar no destino, que é o reino da sua glória. Então deixa a tua vida na mão de Deus. O que há de vir, virá. O que há de vir, virá.
Ninguém vai fazer desaparecer o rio porque a rodovia vai passar. Não. Algum trabalho vai ser feito. Ninguém vai fazer desaparecer o morro porque a rodovia vai passar. Não. Alguém vai ter um estudo para que aquela rodovia passe. Então, tudo o que há de vir, virá, e não tardará, mas o justo viverá da fé. Está entendendo, irmão? Mas nós estamos sofrendo, Senhor, será que eu não vou perecer dessa vez? Não, nem dessa vez e nem da outra. O Senhor vai te sustentar de pé. E hoje, Ele, pela palavra, está levantando o teu ânimo. Não tardará, o que há de vir, virá e não tardará. Mas o justo viverá da fé. Justo viverá da fé. Veja bem, irmãos. Deus falou, se todos guardassem, que maravilha. Eu tirarei e colocarei. Então, como diz lá em São Judas, havendo Deus salvo um povo, depois destruiu os que não creram. Estava salvo, era só caminhar. Aqueles 40 dias, irmãos, e entrar na terra prometida. Só que a maioria deles blasfemaram, murmuraram, não acreditaram que pão caía do céu e caiu, não acreditaram que a água saía da rocha e saiu, não acreditavam que a carne viria no deserto e veio. Então Deus também se irou, povo rebelde, obstinado, não vão entrar não, vocês não acreditam, não vão entrar. Mas os fiéis entraram, irmãos, entraram, até na entrada da terra, alguém pôs obstáculo, mas 2 homens valorosos, Josué e Calebe, rasgaram seus vestidos e disseram, se Deus se agradar de nós, Ele nos colocará na terra que prometeu. E de 12 homens, irmãos, 10 fracassaram, dos que maiorais, dos que foram espiar a terra, mas 2 não. Tiveram fé e entraram. E depois mais aqueles que Deus quis, não é? Mas os rebeldes, os que murmuraram, os que não tiveram paciência, pereceram no deserto. Então, irmão, irmã, sofra com paciência, muita coisa está acontecendo, mas Deus está na tua vida. Quem te prometeu colocar na glória, não é quem te deu testemunho, não é aquela família, apenas foi um veículo mandado por Deus para te anunciar a graça. Mas quem vai te colocar, te conservar, te guardar e te colocar na glória é aquele que te chamou para esta graça. Então veja bem, irmãos, Josué, passa este Jordão, começou já por aí, não é, irmãos? Recebeu aquela grande responsabilidade, mas Deus animou, ele ficou animado, e Deus fala para o povo se santificar, de que daqui a 3 dias eu vou abrir o Jordão. Fala para eles, para o povo. Certamente o povo está com medo, não é, irmãos? Agora o Jordão está transbordando e essa multidão era uma multidão muito grande, irmão. Vamos falar aqui um número aproximado de 1 milhão, passava de 1 milhão, não é? Então, quanto tempo levou? Não está escrito. 1 dia, 2 dias, 3 dias, para atravessar, mesmo depois que o Jordão se abriu, tudo humanamente corria perigo, mas tudo estava na mão de Deus. Então avisa, Moisés, o povo,
que eu vou mandar os sacerdotes na frente, e quando eles molharem os pés na borda do Jordão, o Jordão vai se abrir. Manda eles se santificarem, que o milagre vai acontecer. Irmão, irmã, se santifica, que o milagre vai acontecer na tua vida. E não é pequeno, não. E precisa ter fé, não é? O povo que ouviu falar isso, só desmolhar os pés, o Jordão vai se abrir. Precisa ter fé para crer. E eles creram. Passados dias, irmãos, os sacerdotes que levavam a arca, quando molharam os pés na borda do Jordão, o Jordão se abriu. E eles passaram em seco, glorificando a Deus. Mais adiante tinha os muros de Jericó, caíram pelo poder de Deus. Quando chegou lá, os gigantes também estavam como que desmaiados, e eles entraram e desfrutaram da terra prometida, chamada terra que emana leite e mel, porque tudo que se plantava dava com abundância, irmão, com muita abundância. Então eles iam lá trabalhar pouco e colher muito, mas a verdade é que Deus colocou eles na terra, colocou. E esta verdade é para nós também. Tenha fé que Deus vai te colocar na terra que prometeu. Deus seja louvado. Venha um outro servo de Deus agradecer, por favor. Vamos juntos agradecer a Deus. Glória ao teu nome, Senhor. Eterno Deus, bondoso Pai que estás nos céus, diante da tua santíssima presença, nossos joelhos se prostram mais uma vez. Rendemos-te graça, Senhor, por esta oportunidade maravilhosa que nos deste a graça, Senhor, de participarmos do santo culto que foi aberto em teu nome. Nós aqui presente e uma grande multidão, Senhor, aqui no Brasil e fora dele, que nos tem preparado de participarmos desse santo culto que foi aberto no teu nome, Pai eterno. Rendemos-te graça, porque quando chegávamos, Senhor, o momento do santo culto, a nossa alma, Senhor, já pedia, aleluia, vou me preparar para ouvir a santa palavra. Bendito seja o Senhor. Rendemos-te graça, Pai eterno, pela presidência dada ao teu servo, pelos santos hinos que cantamos, Senhor, teus servos tocaram na tua santa presença. Rendemos-te graça pela oração dada na boca do teu servo. Glória ao nome do Senhor. Senhor orou, mas uma grande multidão junto dele, Senhor, na mesma comunhão pedia: Senhor, estende o teu cetro de misericórdia para nós nesta noite. Bendito seja o teu santo e poderoso nome. Rendemos-te graça, Senhor, também pelos conselhos santos que descem na boca do teu servo, aleluia. Permita que cada um e cada uma que ouvisse santos conselhos possa achar lugar nos seus corações, Pai eterno de misericórdia. E maiormente, Senhor, a tua igreja te louva e te agradece pela revelação santa da tua palavra, Senhor. Bendito seja o Senhor. Quanto de nós, Pai eterno, que quando foi aberto o culto estamos desanimados, aleluia, a nossa fé, aleluia, lá embaixo, Senhor.
Bendito seja o Senhor, e até mesmo atemorizados, mas graça te damos, Pai eterno, porque a tua palavra mandada nesta noite, revelada ao teu servo, veio falando para nós: anima-te, glória ao nome do Senhor, e já nos animou, e já nos fortaleceu, Lamanasalaia, e nós cremos agora, Senhor, que como tu mandou a palavra, o milagre vai acontecer, e o teu povo vai te glorificar. Aleluia, a nossa fé já foi aumentada, a nossa alegria já voltou, Senhor, e nós cremos, aleluia, que um dia veremos a tua face como ela é. Bendito seja o teu santo e poderoso nome. Rendemos-te graça por tudo, no santo sagrado nome do teu Filho Jesus Cristo, aquele que vive e reina eternamente. Amém. Glória a Deus. Deus seja louvado. Amém. Pode chamar outro hino. 80. Hino 80.
A paz de Deus, a sua graça e a sua palavra permaneçam em nossos corações.